Hoje, a humanidade precisa entender que não existe desculpa ou justificativa que possa fazer um ser humano não acreditar em Deus ou não crer em Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Essa é a realidade. Então, é preciso que se entenda isso. Porque a humanidade não pode ficar nesse engano. Ninguém pode dizer em seu coração que não há Deus. Ninguém pode se tornar ateu. A pessoa está mentindo para si mesma. Ela está cometendo uma perversidade contra si mesma. Isso é errado demais. Então, é preciso que agora a compreensão da humanidade comece a fazer ela entender isso de uma vez por todas. Porque isso é algo lógico e preciso. A capacidade de discernir do ser humano tem que levar ele a entender isso. Isso é algo natural que pode ser feito. Então, é preciso que agora se entenda isso. Porque muitas pessoas hoje não querem saber de Deus. Elas vivem por aí sem Deus e sem esperança nesse mundo. Isso é um absurdo. Porque quando um ser humano crê em Deus com interesse de coração, o próprio Deus habita nessa pessoa, de forma que toda a plenitude de Deus está na vida dessa pessoa, que se arrependeu e se converteu a Ele. Essa é a realidade que a pessoa começa a viver todos os dias, um relacionamento pessoal com Deus, onde Deus se manifesta na vida dela, fala com ela e se revela a ela todos os dias. É assim que acontece a interação entre Deus e o homem. Sim, é dessa forma. Então, o ser humano só tem a ganhar com isso. Porque é de Deus que vêm as coisas boas para o ser humano. Que vive com Deus, crê em Deus. E quem crê em Deus, por meio do Senhor Jesus, isso é-lhe imputado para a justiça. Então, isso é bom demais. A pessoa é justificada e tem paz com Deus quando ela se reconcilia com Deus por meio do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso demais. É algo que as pessoas que fizeram isso exteriorizam isso com certeza e convicção. Porque no corpo, na alma e no espírito delas, Deus está presente. Deus habita neste santuário, que é o próprio corpo do ser humano. Então, isso é grandioso demais, é maravilhoso, é perfeito, é eterno. E as pessoas que vivem assim, com Deus, elas estão satisfeitas. Sobre elas veio um tempo de refrigério, um descanso para as suas almas. O próprio Deus proporciona isso para elas por meio do Senhor Jesus. Então, isso é maravilhoso demais. Quando alguém crê em Deus, a pessoa se torna plenamente feliz. Feliz porque ela tem em si a presença de Deus na sua vida. Então, isso é maravilhoso demais. Quando uma pessoa tem o pleno conhecimento de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo, ela fica satisfeita, ela não precisa mais de coisa alguma. Porque o próprio Senhor Jesus em si a satisfez. Ela não tem fome nem sede mais. Ela passou da morte para a vida e das trevas para a luz. Então,
É importante que a humanidade entenda isso. Então, é preciso parar e pensar agora a respeito disso. Porque eu não sei quanto tempo ainda você vai ter de vida. Mas antes que sua vida termine, se você ainda não creu no seu Criador e não creu em Cristo Jesus, esse é o momento de fazer isso. Como? Se arrependendo e se convertendo a Ele. Isso é simples. Isso compete ao ser humano fazer por si mesmo e para si mesmo. Porque aí sim, quando essa conversão acontecer, o próprio Deus vai habitar na vida dessa pessoa. Assim, o modo de pensar, de falar dela e de agir vai convergir para a obediência a Deus, para que ela possa amar a Deus acima de todas as coisas, para que ela não pense mais em coisas terrenas, efêmeras e passageiras, que não tem objetivo nenhum em ninguém. Então, é preciso que agora se entenda isso. E eu espero que isso aconteça. Porque a humanidade está perdendo muito tempo por aí, tentando encontrar alguma coisa que não vai satisfazer ela em tempo algum. Então, a melhor satisfação, a alegria verdadeira, a alegria da salvação está apenas em Deus. É isso que as pessoas têm que entender. Crendo em Deus. Porque crendo em Deus, ela terá o próprio Deus em si na vida dela. Então, isso será suficiente para qualquer pessoa. Porque não há outro Deus a não ser esse. Todavia, para nós só deve existir um Deus, o único e verdadeiro, aquele que é e que há de vir, aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Esse é o Deus que deve estar em sua vida, pelo fato de você ter crido nele. Então, essa é a esperança que você tem, a única. E eu espero que você entenda isso. Porque se você está vivo hoje, você deve, de certa forma, agradecer a Deus. Então, eu espero que a sua vida agora mude. É hora de você abrir os olhos para essa realidade e parar de ficar se preocupando com coisas terrenas. É a hora de você crer em Deus para que você tenha a oportunidade de lançar sempre sobre Deus toda a sua ansiedade para que Ele possa cuidar de você totalmente. Essa é a única coisa que você deve viver em Deus. Então eu espero que essa mensagem possa fazer com que isso aconteça na sua vida, para que esse propósito se cumpra na sua vida de fato e verdade. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.